Oh, meu Deus, você parece bem mais magra agora. O que aconteceu? Ou talvez você pareça mais pesada. Mas veja bem, Hollywood não ficou apenas mais magra ultimamente. A situação se tornou verdadeiramente inquietante. Em um momento, tudo o que vemos é o mais puro glamour e os aplausos calorosos de todos os lados. Mas no momento seguinte, o que sobra são bochechas encovadas, olhos fundos e rostos que parecem envelhecer em uma velocidade recorde. Sinceramente, eu sinto muito medo do que poderá acontecer daqui para frente, agora em 2026. Acontece que resultados rápidos trazem consequências lentas e dolorosas, e a fatura sempre acaba chegando para ser paga no final das contas. Isso tudo não são apenas escândalos passageiros. São sinais claros de alerta disfarçados em roupas caríssimas de estilistas famosos em grandes eventos. Se você quiser conferir mais histórias que o mundo de Hollywood evita comentar, aproveite para curtir o vídeo, se inscrever e continuar sempre curioso sobre a verdade por trás das câmeras. Número 1. Ariana Grande. A Ariana Grande não passou apenas por uma mudança comum. Ela simplesmente desapareceu e ressurgiu entre um tapete vermelho e outro. Durante muitos anos, a marca registrada dela era aquela juventude, aquela suavidade e aquele rosto angelical de boneca que combinava perfeitamente com o rabo de cavalo alto e aquela voz de apito impressionante. Então, de repente, bastou um piscar de olhos e tudo aquilo sumiu. O corpo dela encolheu em um ritmo acelerado e o rosto dela seguiu o mesmo caminho de forma ainda mais rápida. As bochechas que antes traziam todo o equilíbrio para suas feições parecem ter feito as malas e partido para sempre. A linha do maxilar surgiu afiada e cedo demais. Os olhos dela pareciam maiores, mais profundos e estranhamente cansados, como se ela tivesse passado a noite inteira em claro, discutindo com a própria indústria de Hollywood. Os fãs não estavam sendo cruéis ou maldosos com ela. Na verdade, eles estavam apenas muito confusos com o que estavam vendo. Em uma idade onde a maioria das pessoas ainda tem volume facial natural de sobra, a Ariana parecia esgotada e não refinada. Foi exatamente isso que tornou tudo tão perturbador de se presenciar. Esse esvaziamento facial rápido geralmente só costuma aparecer décadas depois, quando o colágeno decide se aposentar silenciosamente do nosso corpo. Ver isso acontecer de forma tão precoce expõe o quão brutal é a pressão estética moderna hoje em dia. Fama, dinheiro, talento, nada disso. Compra imunidade contra o passar do tempo. A Ariana nunca confirmou o uso de medicamentos para perda de peso, e esse silêncio ensurdecedor é justamente uma parte central de todo esse drama que a cerca. Bem-vindos à era da negação plausível, onde corpos mudam do dia para a noite e ninguém ousa fazer perguntas em voz alta. Mas os rostos esses não sabem mentir. A velocidade tem uma assinatura própria, e ela assina cheques que a juventude nem sempre consegue ter saldo para descontar no banco. O corpo da Ariana ficou bem menor, mas o custo disso apareceu logo de cara, quer alguém queira admitir isso ou não. Não continue assistindo se você não estiver preparado para algumas surpresas chocantes sobre a sua princesa do pop favorita. Estou falando sério. Considere este o seu aviso final sobre o que vamos revelar. O seu sorriso, o seu perfume pós-barba, tudo isso, Mike. As esposas, aquele estilo de mulheres perfeitas de Stepford, tudo isso nos leva ao número 2, Nicole Kidman. A Nicole Kidman não chocou o mundo de Hollywood por mudar da noite para o dia. Na verdade, ela fez algo muito mais inquietante e profundo. Ela mudou de forma lenta e silenciosa, bem na frente dos olhos de todo mundo. Por décadas, a Nicole aperfeiçoou uma imagem de pura elegância, controle absoluto e uma precisão quase cirúrgica. Alta magra com uma aparência etérea. Mas nos últimos anos essa magreza atravessou uma linha invisível que não deveria ter sido cruzada. O corpo dela se tornou ainda menor e o rosto dela começou a contar a parte da história que ninguém queria ler. As bochechas que antes suavizavam as expressões dela simplesmente murcharam.
As têmporas ficaram encovadas. A pele continuou impecável, polida, com aquela perfeição típica de tapete vermelho, mas esticada com muita força, sobre ossos cada vez mais salientes. O resultado final não parecia apenas frágil. Parecia algo tenso, como se fosse um rosto que estivesse constantemente prendendo a respiração. Ela parecia composta imaculada e estranhamente distante de todos, como se o calor humano tivesse saído discretamente de cena por trás das cortinas. O que faz o caso da Nicole se destacar não é a velocidade da mudança, mas sim a duração dela. Uma magreza extrema mantida por tantos anos não se anuncia com grandes dramas. Ela começa apenas com sussurros e depois permanece ali. Com o tempo, a gordura facial se erode, a elegância se torna rígida e o esforço constante substitui a naturalidade. Hollywood raramente especula sobre a Nicole, preferindo elogiar o seu profissionalismo exemplar. Mas a biologia não se importa nem um pouco com a reputação de ninguém. A magreza crônica sempre acaba cobrando a sua taxa. Ela apenas espera pacientemente até que a conta seja impossível de ignorar. Número 3. Kelly Osbourne. A Kelly Osbourne não apenas cresceu sob os holofotes. Ela viveu sob eles como se fosse parte de um experimento de laboratório constante desde a infância. Cada quilo que ela ganhava ou perdia virava manchete de jornal meme na internet e um julgamento moral pesado sobre o seu caráter. Então, quando a sua transformação recente aconteceu, ela veio com tudo. O peso caiu drasticamente. Os aplausos vieram logo em seguida. Começaram as parabenizações por todo lado. Mas a câmera mostrava uma história bem diferente. E não era exatamente uma volta de vitória para ela. Conforme os números na balança baixavam, o rosto da Kelly foi o primeiro a mostrar os sinais da mudança. Aquela suavidade que antes equilibrava as feições dela saiu de cena silenciosamente. As bochechas dela ficaram muito cavadas. A linha do maxilar ficou afiada, como se tivesse algo para provar ao mundo, e a pele ao redor dos olhos começou a revelar segredos que os números da balança se recusavam a contar. Em vez de radiante, ela parecia apenas exausta. Não era aquele cansaço de quem trabalhou muito, era o cansaço típico de quem vive em Hollywood. Os fãs elogiaram a disciplina dela, mas muitos não conseguiam tirar o mesmo pensamento da cabeça. Por que alguém no final dos seus 30 anos de repente parece que pulou uma década inteira no processo de envelhecimento? Essa é a armadilha cruel da perda de peso rápida. Os corpos encolhem, mas os rostos entregam tudo o que está acontecendo. A Kelly tem sido honesta sobre retomar o controle da sua vida, e isso é o que importa. Mas o reflexo dela no espelho se tornou um lembrete incômodo de algo que ninguém gosta de admitir abertamente por lá. Ser magra não significa automaticamente ser saudável e definitivamente não garante a juventude eterna. A gordura facial não é um defeito, ela é a estrutura que sustenta tudo. Se você a perde rápido demais, toda a estrutura do rosto muda completamente. A Kelly não apenas perdeu peso, ela perdeu aquela suavidade visual que antes era um sinal claro de vitalidade. E essa troca, no fim das contas, não é nem de longe tão glamourosa quanto parece ser nos anúncios de revista. Eu me sinto, eu realmente tive muita sorte, mas o meu coração dói de verdade pela Gretchen. Foi algo extremamente intenso, uma situação pesada, e foi muito, muito difícil conseguir passar por tudo aquilo e superar cada obstáculo. Número 4. Gina Kirchenreiter. A Gina nunca foi vendida para o grande público como aquela fantasia perfeita e polida de Hollywood que a gente costuma ver nas telas. Ela era aquela pessoa real com quem a gente se identificava, sabe? Despojada, cheia de energia, o tipo de rosto que parecia familiar e autêntico em vez de algo fabricado em um consultório. E é exatamente por esse motivo que a transformação dela acabou atingindo todo mundo com muito mais força do que o esperado. Quando o peso dela caiu de forma tão drástica e rápida, não foi apenas o corpo que afinou. O processo reescreveu completamente o rosto dela. Quase do dia para a noite toda,
aquela suavidade natural desapareceu. As bochechas dela ficaram murchas, e aquele vigor juvenil que antes definia as suas expressões simplesmente bom, ele pediu demissão e foi embora sem avisar. Na tela, o contraste era algo impossível de ignorar. Os telespectadores não estavam apenas reagindo a uma mudança comum. Eles estavam reagindo à velocidade da coisa toda. Um rosto que eles conheciam tão bem de repente parecia muito mais angulado, esticado e estranhamente exausto, como se ela tivesse pulado vários capítulos da própria vida sem qualquer aviso. A Dina não é uma modelo de passarela nem uma estrela de cinema de primeira linha, mas o problema é que a biologia não quer saber do cargo que você ocupa. Quando a gordura facial desaparece rápido demais, a pele não tem tempo nenhum para negociar. Ela acaba se adaptando da única forma que consegue, simplesmente desistindo de lutar. O resultado final não é uma aparência elegante, mas sim algo rígido e tenso. A história dela prova algo muito desconfortável: a pressão para diminuir de tamanho não para nas celebridades mais famosas do mundo. Até mesmo as estrelas de reality shows do dia a dia são pressionadas a manter esse padrão quadro a quadro, episódio após episódio, sem trégua. Então, quem mais vocês acham que está faltando nesta nossa lista? Deixem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, porque eu quero muito saber. E se você estiver gostando deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para conferir mais histórias que o pessoal de Hollywood não gosta nem um pouco de comentar por aí. Então me diz uma coisa, qual é o tamanho que você pretende fazer isso? Eu imaginei. Bom, será que eu posso ir junto com você? Sabe, para ser tipo a sua cúmplice em tudo isso. Afinal, ninguém é perfeito, não é? Número 5, Tori Spelling. A Tori Spelling não apenas cresceu na frente das câmeras de televisão. Ela ficou praticamente congelada na nossa memória coletiva desde os anos 90. Bochechas macias, olhos bem abertos e aquele brilho familiar e acessível que todo mundo amava. Então, quando o rosto dela começou a mudar drasticamente no início dos seus 50 anos, não foi algo sutil, foi um verdadeiro baque emocional. Em uma temporada você a reconhece instantaneamente. Na próxima, o seu cérebro dá aquela travada, como se estivesse tentando carregar uma imagem que não faz sentido. Depois de dar as boas-vindas ao seu quinto filho, a Tori admitiu abertamente que perder peso não estava sendo uma tarefa nada fácil para ela. Quando os métodos tradicionais pararam de funcionar, os famosos injetáveis entraram em cena para resolver o problema. O corpo dela emagreceu quase que imediatamente. Sucesso total, certo? Bem, o problema é que o rosto dela parece que não recebeu o recado a tempo. O volume sumiu das bochechas e das têmporas, criando buracos profundos que remodelaram toda a sua expressão facial. O que antes parecia jovem e gentil, de repente ficou angulado, tenso e com um aspecto de cansaço permanente. A pele ao redor dos seus olhos e da boca ficou muito fina, quase transparente, destacando cada linha de expressão como se fosse uma verdade nua e crua em alta definição. Este é o clássico problema da velocidade. Perder gordura facial rápido demais faz com que a sustentação natural desapareça junto com ela. Em vez de parecer revigorado, o rosto assume um aspecto esquelético. Ela parece mais velha e não necessariamente mais saudável. Mas o momento mais inquietante de todos veio da própria Tori. Ela revelou que seus próprios filhos tiveram muita dificuldade em reconhecê-la ao assistirem episódios antigos. Isso não é apenas algo cosmético ou estético. Isso é um verdadeiro choque de identidade. Ao perseguir uma aparência mais jovem, a Tori acabou perdendo a continuidade visual com a mulher que todos lembravam. E essa é uma troca injusta sobre a qual Hollywood nunca avisa ninguém antes de acontecer. Eu mesma não vi isso acontecendo, sabe? Porque vocês ainda vão ver algumas coisas bem pesadas acontecendo. Entre elas de um jeito bem intenso. E no número 6 temos Golnesa Garachedag. A golnesa construiu toda a sua imagem pública baseada na confiança, na ousadia e em um glamour de altíssimo brilho.
Ela era corajosa, não tinha filtros e estava visivelmente no controle de tudo. Então, de repente, o corpo dela começou a encolher em uma velocidade assustadora. Em 1 minuto, ela pesava cerca de 138 libras. E no momento seguinte, já estava beirando as 110 libras. Foram quase 20% do seu peso corporal indo embora tão rápido que não pareceu uma transformação, mas sim um corte seco na edição de um reality show. Diferente de outras pessoas, a gaulesa negou que estivesse com uma aparência abatida. A explicação dela foi bem simples. Ela se antecipou ao problema. Preenchimentos botox e retoques faciais constantes, a manutenção virou parte essencial do plano dela. E é aí que a história começa a ficar desconfortável. A perda de peso removeu tanto volume facial natural que os procedimentos estéticos deixaram de ser sobre realce e beleza. A suavidade, que antes equilibrava os traços dela, sumiu completamente, sendo substituída por um visual que muitos fãs mal conseguem reconhecer. Com apenas 110 libras, o corpo dela chegou ao limite absoluto do que a sua estrutura física consegue sustentar de forma realista. A história da gaulesa expõe um ciclo silencioso que Hollywood raramente admite em voz alta. A perda de peso rápida demais leva ao colapso facial. O colapso facial, por sua vez, leva a uma dependência total de procedimentos cosméticos. E assim, a magreza se transforma silenciosamente em uma manutenção eterna para o resto da vida. Quando os produtos químicos encolhem o corpo rápido demais, os procedimentos cirúrgicos geralmente vêm logo atrás para tentar consertar o rosto. Então, depois de tudo isso, o que vocês pensam sobre essas celebridades e influenciadores que dependem tanto de edições pesadas em fotos e de perdas de peso extremas e secretas para manter a imagem? Vocês acham que isso deveria acabar ou eles deveriam apenas ser honestos com o público? Me contem tudo aqui nos comentários abaixo. Eu estou genuinamente curiosa para ouvir o que vocês têm a dizer sobre esse assunto em 2026. Não, eu só acho que isso tudo é uma loucura total, sabe? Fui tratada de forma injusta e agora eles vêm dizer que a nossa situação é diferente da situação deles. De jeito nenhum. Número 7. June Shannon. O corpo da June Shannon já passou por mais reviravoltas do que a maioria dos roteiros de reality shows que a gente vê por aí. E para a infelicidade geral, as lentes das câmeras flagraram absolutamente tudo. Há muitos anos, ela deixou o público de queixo caído ao perder mais de 136 quilos através de uma cirurgia de manga gástrica. Foi uma transformação tão radical que alterou permanentemente sua pele e todo o seu tecido conjuntivo. Aquilo não foi apenas um recomeço. Foi uma reescrita total da sua própria história. Mas aí a vida resolveu contra-atacar com toda a força. No meio da tempestade emocional causada pelo diagnóstico de câncer de sua filha, o peso acabou voltando quase 60 quilos recuperados sob um estresse que parecia não ter fim. Em vez de dar um passo atrás para lidar com o luto, os traumas e a nutrição de forma conjunta e cuidadosa, a June acabou recorrendo às famosas injeções para perda de peso. A balança obedeceu na mesma hora. O corpo dela encolheu mais uma vez num piscar de olhos. No entanto, o seu rosto acendeu um sinal de alerta vermelho. A pele que já tinha sido esticada, além de todos os limites imagináveis, não conseguiu suportar outro colapso tão repentino. Em uma aparição, ela exibia o rosto cheio, devido ao peso recuperado. Na seguinte, o que se via era uma face encovada flácida e um cansaço profundo marcado em suas feições. Essa é a verdade nua e crua sobre os extremos repetitivos. A pele humana não tem uma elasticidade infinita. Ela não volta ao lugar para sempre. Cada novo ciclo enfraquece a capacidade de recuperação do organismo, especialmente após uma perda cirúrgica tão massiva. O rosto de June se transformou em uma verdadeira linha do tempo do sofrimento. Bochechas murchas, uma linha do maxilar sem definição e uma expressão de exaustão que tomou o lugar daquele otimismo que os telespectadores estavam acostumados a ver.
A história dela não é sobre falta de força de vontade. É sobre a biologia humana sob pressão extrema. Soluções rápidas aplicadas sobre traumas que ainda não foram resolvidos simplesmente não curam ninguém. Essas medidas apenas acumulam os danos. Quando a perda de peso se torna uma reação desesperada a uma crise, o corpo acaba pagando um preço permanente e muito alto. Na sua opinião sincera, será que essas oscilações rápidas e repetitivas deveriam algum dia ser tratadas como meras soluções estéticas? Sabe de uma coisa? O homem era um verdadeiro garanhão. David, é isso que você quer que eu confesse? Nós passamos a noite inteira naquela função. Por que eles ficam lá parados no muro? E no número 8 da nossa lista temos a icônica Demi Moore. Por décadas, a Demi não apenas envelheceu com elegância, ela fazia o tempo parecer algo totalmente irrelevante. Hollywood tratava o rosto dela como se fosse uma exposição de algum milagre da natureza. Disciplinada, controlada e aparentemente intocada pelo passar das horas. É exatamente por esse motivo que a sua transformação recente causou um alvoroço tão grande na mídia. As pessoas não ficaram chocadas pelo fato de ela estar envelhecendo. Elas se assustaram com a velocidade com que aquela suavidade familiar simplesmente pegou as malas e foi embora. Após uma queda perceptível em seu peso, o rosto da Demi mudou de marcha. As bochechas que antes traziam um ar de calor e equilíbrio acabaram ficando completamente achatadas. O terço médio da face perdeu todo o volume. E embora a pele continuasse lisinha, parecia que não havia mais sustentação por baixo, como se a sua elegância estivesse operando em modo de economia de energia. Em vez de parecer jovem, o efeito final ficou rígido, quase como se ela estivesse usando uma máscara de si mesma. Um lembrete silencioso de que a magreza extrema não apaga a idade. Às vezes ela até a destaca, como se passasse uma caneta marca-texto por cima de cada detalhe. O que torna o caso da Demi ainda mais complicado é a percepção do público. Ela sempre foi associada à perfeição e a um controle de ferro sobre sua imagem. Mas, conforme a vida avança, a margem de erro diminui rapidamente. Quando o colágeno começa a se despedir naturalmente, a gordura facial passa a ser estrutura, e não apenas decoração. Se você remove isso rápido demais, até mesmo um rosto icônico pode começar a parecer forçado e tenso. A reação do público oscilou entre a preocupação e a total descrença. Muitos sentiram que estavam olhando para uma completa estranha, e não porque a Demi mudou de personalidade, mas porque décadas de uma continuidade visual foram subitamente interrompidas. A Demi não perdeu apenas peso. Ela perdeu a suavidade que ancorava a sua identidade nas telas. A história dela revela uma verdade cruel que Hollywood detesta admitir. Depois dos 50 anos, o rosto precisa de preservação e não de subtração. Tentar desesperadamente manter um corpo minúsculo pode acidentalmente acabar amplificando os sinais da idade. A elegância, pelo que parece, reside na moderação, não na redução drástica. Tentar se comunicar, eu nem consigo me expressar. Não consigo nem ligar para minha mãe. Você sabe isso? Não vai funcionar de jeito nenhum. Isso nunca funcionou no passado. No número 9 temos Jon Gosselin. Ele não voltou às manchetes como aquele pai barulhento e sobrecarregado de 8 crianças. Desta vez, ele apareceu como se fosse um rótulo de advertência em um produto perigoso. No começo, a sua jornada com o Ozempic parecia um milagre digno de Hollywood. Foram 14,5 quilos eliminados em apenas 2 meses. Rápido, dramático, o tipo de resultado que faz as pessoas dizerem: "Uau, isso funciona mesmo." E por um breve momento, funcionou de fato, até que as câmeras focaram nele por um tempo um pouco longo demais. Foi então que a realidade começou a aparecer. O rosto do Jon parecia oco, cansado, marcado por linhas profundas ao redor dos olhos e com a pele do pescoço visivelmente flácida. Em vez de parecer revigorado, ele aparentava estar acabado, mais velho e quase frágil. Os médicos já têm até um nome para isso: o rosto de Ozempic. Isso acontece quando o volume facial desaparece de forma tão acelerada que a pele simplesmente não consegue acompanhar o ritmo.
O corpo dele encolheu conforme o planejado, mas o seu rosto saiu do personagem e contou a verdade. E então veio a reviravolta que ninguém faz propaganda por aí. O medicamento foi interrompido. Problemas com o seguro, barreiras de custo e preços disparando para perto de $1.000 por mês. Seja qual for o motivo, não havia um plano de longo prazo definido. E com a mesma rapidez com que o peso desapareceu, ele voltou com tudo rugindo de volta. Todos os 14,5 quilos. O efeito sanfona bateu forte, esticando e esvaziando o corpo dele, como um balão que já tinha sido forçado além do limite. Mais tarde, o John admitiu que se arrependeu amargamente. O estrago não ficou apenas na balança. Ficou visível em sua pele, em seu rosto e em uma perda de elasticidade que ele jamais poderia recuperar ou voltar atrás. A história dele expõe a verdade por trás das soluções rápidas. Elas não são rápidas coisa nenhuma, e as consequências nem sempre vão embora quando o peso acaba voltando. Você acha que uma perda de peso tão rápida assim vale um preço que nunca poderá ser desfeito aqui nos Estados Unidos? Mas olha, eu sinto um medo profundo de verdade sobre o que pode acabar acontecendo comigo se e quando eu parar de tomar esse remédio de uma hora para outra. Jackie Gold Schneider. Ela nunca foi vendida para o público, como se fosse apenas mais uma ilusão passageira de Hollywood. Pelo contrário, ela sempre foi vista como aquela pessoa real com quem todo mundo conseguia se identificar. Inteligente, emocional e extremamente autêntica. É exatamente por esse motivo que a transformação radical dela atingiu os telespectadores de uma forma muito mais pesada e impactante do que qualquer um poderia imaginar. No momento em que a Jackie começou a perder peso de forma tão acelerada, a mudança no corpo ficou nítida, mas o choque de verdade, aquele que ninguém esperava, apareceu, foi diretamente no rosto dela. E as câmeras, como sempre acontece nesse meio artístico, não desviaram o olhar e não piscaram nem por um segundo sequer diante da mudança. À medida que os quilos iam desaparecendo rapidamente, as bochechas dela ficaram fundas, sombras pesadas surgiram sob os olhos, e o seu rosto começou a ganhar um ar de cansaço que nem os depoimentos mais editados conseguiam esconder ou justificar. Ela não parecia renovada e nem estava radiante. Ela parecia simplesmente exausta e desgastada. Antes de todo esse processo de emagrecimento, o rosto naturalmente mais cheio da Jackie era algo que jogava totalmente a favor dela. Isso dava a ela um aspecto muito mais saudável, caloroso e acessível. Era aquele tipo de presença vibrante, em que o público confiava de maneira quase instintiva, criando um laço real. Só que quando todo aquele volume facial sumiu rápido demais, a suavidade foi embora junto com ele. As expressões dela ficaram mais rígidas e cada emoção parecia transparecer de um jeito muito mais agressivo e afiado. Aquela leveza familiar que ela passava foi substituída por uma tensão constante e visível. É nesse ponto exato que a história da Jackie se transforma em um alerta silencioso, mas muito sério, para todos nós. Para pessoas que possuem rostos mais redondos e uma estrutura facial mais suave, a perda de gordura acelerada não chega de mansinho. Ela se anuncia de um jeito barulhento e totalmente impossível de ignorar. O rosto acaba mudando muito mais rápido do que o próprio corpo. E simplesmente não existe lugar nenhum para se esconder. As roupas até podem disfarçar as curvas que estão sumindo drasticamente. Mas os closes de câmera de alta definição expõem absolutamente tudo. A Jackie não perdeu apenas peso. Ela perdeu aquele preenchimento visual que trazia um equilíbrio perfeito para suas feições. E no mundo implacável dos reality shows, onde cada imagem de reação fica registrada para a eternidade, até as mudanças mais sutis se tornam impossíveis de serem ignoradas por quem está assistindo. Hollywood não ficou apenas mais magra de repente. Algo se perdeu no processo. Os sorrisos continuaram lá, as luzes brilhantes também. Mas os rostos das estrelas começaram a contar uma história completamente diferente.
Se você prestasse atenção com cuidado suficiente, veria que as bochechas simplesmente sumiram e os olhos ficaram encovados, revelando uma aparência muito mais severa. E de repente, todo mundo começou a parecer muito mais velho, mas ninguém se atrevia a explicar o motivo real por trás disso. Seria apenas coincidência, pressão estética ou um preço alto que ninguém quer admitir que está pagando. E olha que nós estamos apenas começando essa investigação. Aproveita agora para se inscrever, deixar o seu gostei no vídeo e continuar acompanhando tudo por aqui. A parte mais tensa e reveladora dessa história vem logo em seguida.